Shalom, irmãos. Hoje vamos começar aqui o capítulo 6 do livro de Jubileus. Amém? Depois da vinheta. Shalom. O Kippur é daqui a 10 dias, né, amigo? Não. Amém. Vamos lá. Aqui ele sempre coloca um título, né? Como a maioria das Bíblias coloca, né? O sacrifício de Noé e a aliança de Deus com Noé. É interessante. Aqui já começa a ter algumas coisas interessantes, né? Na verdade, todo o texto né? Mas aqui chama bastante atenção. Na lua nova do terceiro mês, ele saiu da arca e construiu um altar naquela montanha, no Ararat. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 2. Tá sem som, é? Tá pegando, né? O capítulo 3, o terceiro mês é Pentecoste, né? É ali 7 semanas completas. No final de 7 semanas completa, o último dia é um Shabat e no dia seguinte também é Shabat, né? É a terceira semana. Então, quando ele desceu da arca no 17º dia, ele já começou ali a construção do altar. Né? Provavelmente ali, eu acredito, quando ele terminou o altar, foi que ele começou a soltar os animais no 27º dia. Antes até mesmo de começar, né, o terceiro mês. Né? E aí, quando ele desceu, né, na lua nova do terceiro mês, ele saiu da arca e construiu aquela montanha, ou um altar naquela montanha. E ele fez expiação pela terra. Olha, pediu perdão pela terra. Ele pegou um filhote e fez expiação com o sangue dele por toda a culpa da terra, porque tudo o que havia existido nela havia sido destruído, salvo aqueles que estavam na arca de Noé. Aí muitos vão dizer, ele pegou o animal lá, tirou um e aí foi extinto. Lembre-se, uma cabra, ela dá, se eu não me engano, uma cria a cada 4 meses. Eles passaram um ano dentro da arca, né? Ali se alimentando. Provavelmente, alguns animais ali de 2 em 2, provavelmente ali deram filhotes, pequenininho, né? Porque você vai ver que entrou um casal, né? Animais puros, não, um impuro também. 7 puros e um impuro, né? Se ele tivesse usado um animal impuro para fazer o sacrifício, pronto, ali já tinha entrado em extinção, né? Então você vê que foi um animal puro. Outra coisa que ele fala um filhote, aqui pegou um filhote e fez expiação pelo sangue daquela toda. Outra coisa interessante, quando se pega um filhote, eles normalmente, você vai ver na Torá, ele sempre está se referindo a um animal de 1 ano de idade, né? Se ele entrou na arca, o animal, ele deve ter entrado ali com 1 ano, por aí. Ele estaria com 2, quer dizer que esse filhote já era outro filhote, né? Provavelmente ali. Estavam vivos, né? Que a matéria, os filhotes estavam lá. Provavelmente sim, né? São animais que tiveram procriação lá dentro, né? Mas se não tiveram, querendo ou não, eram 7 animais puros. Se ele faz o sacrifício de um, você vê que vai ter 7 machos, né? Ali e 7 fêmeas. Então vai se multiplicar, né? Então é natural, ok? Então ali ele pega um filhote e faz expiação por toda a terra, né? Ou seja, assim como o sumo sacerdote faz expiação por todo a tribo de Israel, né? Por todos os israelitas, né? E capítulo 6, versículo 3. E ele colocou a gordura sobre o altar, e ele tomou um boi, uma cabra e um cordeiro e filhotes, e sal
uma rolinha, um filhote de rolinha. Olha que interessante, de novo, ó, filhote de rolinha, certo? Você vê que os pássaros, eles crescem bastante rápido, né? Pôs um holocausto no altar e derramou nele uma oferta amassada de azeite e polvida, né, no vinho, incenso polvilhada, né? Isso mesmo. Com vinho e incenso espalhando sobre tudo, e subiu um aroma agradável, aceitável diante de Yahweh, né? Do mesmo jeito que os sumos sacerdotes faziam, os sacerdotes. Olha que interessante agora aqui, ó. Isso aqui. Na verdade, como é que Noé sabia o que fazer aqui, né? Noé estava sabendo fazer tudo que Moisés ainda ia escrever. Então você vê que Noé tinha instrução de como fazer. E o que é instrução se não Torá em hebraico, né? Isso. Ele tinha uma instrução, ok? Que essa instrução ia passada de pai para filho e assim vai, né? Que é o que os judeus da religião judaica dizem que é a halahá oral, né? A instrução oral. Nada mais do que a instrução oral. O caminho, né? Halahá é caminho, ou seja, é o caminho que o pai passa para o filho ali oralmente. Ele não escreve para ficar. A gente cumpre o mandamento e mostra para os nossos filhos que não dá para comer fogo. Mas ele, automaticamente, ele não leu, mas nós vemos, nós lemos e passamos para ele. Isso. Aí depois ele vai na frente e vai lendo. Por isso que você vê tanta gente em Israel que eles, entre aspas, não sabia ler nem escrever, mas conhecia a Torá de cor. Porque eles conheciam a Torá não de ler e estudar, eles conheciam a Torá na prática e na explicação diária, os pais inculcando na cabeça dos filhos. Não, mas por que não, pai? Por causa disso aqui, por causa disso, por causa disso, por causa disso, né? Por que eu não posso acender vela no Shabat, pai? Porque o Eterno disse que não é para acender fogo, meu filho. E aí disse, tá certo. Hoje o pessoal acende fogo no Shabat, né? Então, a instrução oral servia para isso. Até porque uma oratória, você escuta e raciocina para depois. Amém. O Paulo até fala sobre isso, né? Como é que vai ter, como é que as pessoas vão aprender se não tem quem fale para elas ouvir e aprender, né? Então é interessante. Capítulo 6, versículo 4. Olha o detalhe agora. E o Senhor cheirou o agradável aroma, e ele fez uma aliança. Aí ele coloca até entre aspas aqui, um pacto, tá? Vou grifar. Um pacto. Olha que interessante. Com ele. Quem? Noé. De que não deveriam haver mais inundações que destruíssem toda a terra. Que por todos os dias da terra, o tempo de plantio e colheita nunca cessariam. O frio e o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite não deveriam mudar sua ordem, nem cessar eternamente. Antigamente, eu seguia um rapaz aí, que ele tem um calendário, ele guardava o Shabat lunar. E aí, tinha mês que tinha porta, que não tinha, era aquela confusão, tinha gente que via a lua, mas ele não aceitava, aí a pessoa pensava, não, o Eterno disse que os tempos mudariam, e aí essa mudança de tempo, né, as coisas estão ficando diferentes, inversão magnética, a lua vai ficar assim, assado, ou seja, as coisas vão mudar. Mas você vê que o Eterno promete, é uma aliança com Noé, nada vai mudar. Os tempos, frio, calor, o inverno, vai estar tudo no tempo certo, tudo nos tempos determinados. É promessa do Eterno. Então não tem essa história de, não, isso e aquilo. O que pode acontecer é nós, como seres humanos, errar. Mas o céu, ele mostra a glória de Deus, e só quem pode mover os astros é o próprio Eterno. É ele que tem poder para isso, né? Ele até fala, Jó, pode alguém mover as Pleiades do lugar? Quem é que tem poder para mudar, né, lá Mazarote, né, que na verdade é a estrela polar? Ninguém tem poder para isso, né? Só o Eterno. Quem é que pode amarrar Órion, né? Não tem ninguém, só o Eterno. E isso é muito interessante, ok? E tu cresça e multiplique sobre a terra, e torne-se muitos sobre ela. Gênesis 9, versículo 1. E assim
uma bênção e seja uma bênção sobre ela. O temor e o pavor a ti eu inspirei em tudo o que há sobre a face da terra e do mar. Aí aqui começa, ó, a lei de não comer sangue. Olha aqui, ó. Eis que eu lhe tenho dado todos os animais selvagens e todas as coisas com asas, aves, e tudo que se move sobre a face da terra, os peixes nas águas e tudo por comida. Olha que interessante, assim como as aves, as ervas verdes, eu lhe tenho dado todas as coisas para que coma. Você vê que antes do dilúvio, os obedientes, né, eles só comiam frutas, assim como Adão foi colocado para Adão, ele só comeu isso, né? Eles não comiam animais. Inclusive, quem comia animal foi o pecado justamente que gerou aquele problema, né? Mas a carne com vida, com sangue, tu não deves comer, ok? Claro que se Noé tinha a instrução de como fazer os sacrifícios, Noé também tinha a instrução do que é puro e impuro. É só ver na própria Torá que o Eterno diz, ó, coloca 7 pares de animais puros na arca e um impuro, né? Ou seja, coloque 7 pares, em outras línguas, em outra forma de falar, 7 pares de animais santos e 7 pares de animais contaminados, né? Ou seja, que é impuro. Então Noé sabia que havia contaminação. Contaminação de quê? Vai ver lá a carne do porco, você vai ver vermes, você vai ver bactérias, você vai ver muita coisa, né? Ou seja, os animais que são contaminados com algo que vai fazer mal ao ser humano, ok? Tu não deves comer o sangue, ele está instruindo a vida. Aqui você tem que entender que Noé já tem noção que animal puro e impuro pode e não pode, ok? A carne com vida, com sangue, tu não deves comer, porque a vida de toda carne está no sangue, para que o seu sangue da sua vida não seja requerido da mão de cada homem e da mão de cada animal selvagem, eu requerirei o sangue do homem. Olha que interessante, ok? Gênesis 9, versículo 5. Quem quer que derrame sangue humano, pelo homem deverá ser o seu sangue derramado, porque a imagem de Deus ele criou o homem, no caso Adão. E tu cresça e multiplique sobre a face da terra. E Noé e os seus filhos juraram que eles não comeriam sangue que estivessem na carne. Olha aí, ó. E eles fez uma aliança, um pacto diante do Senhor para sempre, através das gerações da terra neste mês. Olha que interessante. Em Pentecostes foi feito lá o altar, foi feito um sacrifício e Noé fez um pacto com o Eterno, que eles juraram que não comeriam sangue que estivesse na carne, né? Olha que interessante. Muitos deles, eles matam o animal e não retira todo o sangue, né? Não deixa o sangue verter sobre a face da terra. Você vê que o mandamento lá na Torá, ele diz que você tem que matar o animal e verter o sangue na terra como se fosse água. E muitas empresas, elas matam o animal e não retira todo o sangue, e quando retira, ainda não joga na terra. Eles pegam o sangue e fazem torra de café, pegam o sangue e faz outra coisa, né? Até conservante para vinho, essas coisas eles fazem, usa para conservar, não sei como, mas eles usam isso, tá? Então, você vê que o sangue não foi vertido na terra, então aquela carne não se tornou kosher, ok? Olha que interessante. Capítulo 6, versículo 10, esse mandamento aqui é para Noé e os seus filhos. Juraram que eles não comeriam o sangue que estivesse sobre a face da terra. É um pacto diante do Senhor para sempre, através das gerações da terra neste mês, tá? O terceiro mês foi feito isso, ok? A respeito disso, ele
falou a Moisés que tu deveria fazer uma aliança de pacto com os filhos de Israel neste mês sobre a montanha, com um juramento de aliança que o Senhor fez com eles para sempre, né? Você vê que Moisés, junto com os israelitas, que são os descendentes de Noé, que obedecem a Deus, os descendentes de Noé que estão vivos espiritualmente diante de Deus, porque estão obedecendo, porque Noé tem muitos descendentes hoje que não obedecem essa regra, né? Come carne com sangue e assim vai, tá? Ou seja, também lá no Monte Sião, né? no Monte Sinai, que foi no terceiro mês, né? Foi quando foi dado a Torá a Moisés e a Israel, também foi feito esse pacto aqui de não comer sangue. Está lá na Torá de Moshe. E este testemunho está escrito a respeito de ti, que tu deves observar isso para sempre, continuamente, de modo que tu não deves comer em nenhum dia nenhum sangue de animal selvático, ave, animais domésticos, durante todos os dias da terra. O homem que comer sangue dos animais selvagens, ou dos animais domésticos, ou das aves durante os dias da terra, ele e sua descendência deve ser eliminado da terra. Assim como Noé e a descendência dele, que obedece esse pacto de não comer sangue, vão ser salvos da terra, ou vão ser deixados para viver na terra, os que, do mesmo modo, descendente de Noé, que não cumpre essa aliança de não comer sangue, não comer carne com sangue, serão eliminados da terra, tá? Capítulo 6, versículo 12. Jeremias 17. Capítulo... Isaías 17. Isaías, sim, é verdade. Lá ele fala de porco, rato e comidas abomináveis, né? Ou seja, sangue entra dentro de comidas abomináveis, alimentos dedicados a ídolo entra dentro de comidas abomináveis, animais que não são alimento entra dentro de comidas abomináveis, ou seja, está tudo ali, isso, né? Então, capítulo 6, versículo 3. Tu ordenasse aos filhos de Israel que não comam sangue, de modo que os seus nomes e a sua descendência possam estar diante do Senhor Deus continuamente. Olha aqui, quem comer sangue não está na presença do Senhor. Olha que interessante, né? Capítulo 6, versículo 14. E para esta lei não há limite de dias, porque é eterna. Não há limite de dias, porque é eterno. O que é que eles dizem, né? Que Jesus veio, morreu, cumpriu os mandamentos, você não precisa cumprir. Não é verdade. Você vai ver muitas vezes na Torá o Eterno dizendo que é um mandamento para todas as gerações, um mandamento perpétuo, seja santo como eu sou santo, né? E assim vai. Eles devem observar isso através das suas gerações, para que possam continuar pedindo em nome, né? Em seu nome, o caso aqui Moshe, comam com sangue diante do altar, todo dia, pela manhã e pela noite, ou seja, no entardecer, eles devem buscar o perdão em nome de Moshe, perpetuamente diante do Senhor, de modo que guardem isso e não sejam exterminados. Ele coloca aqui em nome de Moshe por causa da Torá, né? Aqueles que estão obedecendo através da Torá, e quem está obedecendo através da Torá, ele está pedindo pela Torá, ou seja, pelas obras dele, mas na verdade está pedindo por Yeshua, porque lembre-se, a Torá é o Mashiach, os mandamentos de Deus é Yeshua, tá? É o próprio Yeshua. Capítulo 6, versículo 15. Então, nessa época aqui, eles não conheciam o Mashiach, mas eles pediam aqui em nome de Moshe, mas na verdade eles estavam pedindo, através da obediência ao mandamento, no próprio nome do Mashiach. Porque eles estavam, já nessa época, mesmo sem conhecer o Mashiach, vindo em carne, né, a palavra vindo manifestada em carne, eles já estavam fazendo aquilo que Yeshua ia mandar eles fazer no futuro. O que? Obedecer a Deus. Simples. Capítulo 6, versículo 15. E ele deu a Noé e os seus filhos um sinal de que não deveria haver novamente uma inundação na terra. Ele colocou um arco, uma nuvem, né, que eles chamam de arco-íris. Íris é uma deusa pagã, não é o nome do arco, tá? É o arco do Eterno. Na verdade,
Se você for ver um arco que eles dizem que é o arco-íris, de cima, o pessoal paraquedista, quando olha, que ele pula, ele não vê um arco, ele vê uma aliança, é um círculo que está no céu. A gente, por causa da posição na Terra, nós vemos só o arco, mas na verdade no céu é uma aliança, é um círculo que está no céu, ok? Então ele colocou a aliança no céu como sinal eterna da aliança de que não deveria haver novamente uma inundação na terra que destruísse todos os dias da terra, tá? Ou seja, Gênesis 9, 14, 17 é a promessa do Eterno ali, ok? Aqui ele vai colocar algumas observações, né? Que é os primeiros frutos, a festa de tabernáculo, mas a gente sabe, né? Aqui do que está se falando ali, certo? Deixa eu ver, capítulo 17 ou é 16? 16, agora 17. Ok? Olha aqui o capítulo 6, versículo 17. Por essa razão é ordenado e escrito nas tábuas celestes, ou seja, está no céu, certo? Lembra que Yeshua disse, Moisés, faz tudo de acordo com o Eterno disse, faz tudo de acordo com o que eu estou te dizendo. Porque o que tu fizer na terra existe semelhante no céu. Oxe, a porta está fechada, é? Por esta razão é ordenado e escrito nas tábuas celestes que eles devem celebrar uma festa das semanas. Olha que interessante. A festa dos primeiros frutos neste mês, uma vez por ano, para renovar a aliança cada ano. Este é um festival que era celebrado no céu no dia da criação, até os dias de Noé. Olha, lá no céu é celebrado a festa de tabernáculo. Tá vendo aqui, ó? Este festival era celebrado no céu no dia da criação, até os dias de Noé. 26, ou seja, no 26º jubileu, os 5 semanas do ano, certo? Noé e os seus filhos observaram isso durante 7 jubileus, ou seja, era 26, né? Eles observaram isso por 7, certo? Uma semana de anos, até o dia da morte de Noé. Quando Noé morreu, e no dia da morte de Noé, os seus filhos continuaram com isto, ou seja, essa celebração de tabernáculo, certo? Até os dias de Abraão. E eles comeram sangue. Olha que interessante. A festa do festival de tabernáculo, aqui do 7º mês, certo? Era celebrado. Todos eles estavam comemorando. Peraí. Festa dos primeiros frutos. Não, desculpa, isso aqui não é tabernáculo, não, é Pentecoste. Perdão, eu estou falando tabernáculo, mas está errado, tá? Aqui é Pentecoste, festa dos primeiros frutos, tá? Ali no verão, ok? Então eles comemoravam essa festa, foi quando Noé desceu da arca, fez ali, ofereceu ao Eterno, tá? E aí eles comemoraram Pentecoste, no caso, não é tabernáculo, é Pentecoste. Este festival de Pentecoste, certo? Shavuot, né? Este festival era celebrado no céu no dia da criação, até os dias de Noé, certo? E aí ele mostra aqui que são 26 semanas de jubileu, né? Os filhos dele passaram ainda, depois que ele morreu, 7 jubileus comemorando isso, até o dia da morte de Noé. E no dia da morte de Noé, seus filhos continuaram com a celebração de Pentecoste, certo? Até os dias de Abraão. Nos dias de Abraão foi que os descendentes de Sem, Cã, Jafé, os descendentes de Noé, começaram a comer sangue, certo? Então você vê que eles quebraram a aliança, né? Ou seja, eles quebraram a aliança. Quando eles quebraram a aliança, né? Eles ali trouxeram para si sobre si a maldição, né? Aquilo que o Eterno disse que não ia destruir a terra com água, que o Eterno ia estar com eles, que o tempo não cessaria, ou seja, trouxe essa maldição sobre eles. Mas Abraão observou isto, Isaac observou, Jacó e os filhos observaram até os seus dias, né, os dias de Moisés. E em seus dias, os filhos de Israel esqueceram até que tu celebrasse novamente na montanha. Então é o anjo falando para Moisés aqui, ó. Tá vendo?
eles comemoraram essa festa até a morte de Noé e até ali a geração de Abraão. Quando chegou na geração de Abraão, ali o pai de Abraão, Terá, já começou a fazer ídolos, o pessoal começou a se corromper. Você vê que pela desobediência, aquela região ali que Nimrod se tornou rei, era da tribo de Sem. Nimrod é da tribo de Cã, era para Nimrod estar governando, se tivesse que governar lá, a África. Mas ele estava governando o Oriente Médio ali. Por quê? Porque o pessoal de Sem se desviou, né? Ou seja, o pessoal de Cã tinha se desviado, o pessoal de Sem tinha se desviado, e aí se juntaram todos ali, né? Então, por causa daquela corrupção, eles começaram a abandonar a vontade de Deus e passaram a comer sangue. Então você vê que um dos sinais de comer sangue e carne com sangue é abandonar os mandamentos de Deus, as festas, os tempos determinados que estão no céu, ok? E tu ordene aos filhos de Israel que observe esse festival por todas as gerações, como um mandamento para eles. Um dia no ano, neste mês, eles devem celebrar o festival. Lembre-se, lá no início está falando, terceiro mês, tá? Porque esta é a festa das semanas, festa dos primeiros frutos. Essa é uma festa dupla, de dupla natureza, de acordo com o que está escrito, gravado a respeito disso, celebrem-na, né? Então você vê festa das semanas, tá? São as festas das 7 semanas, né? São 7 semanas completas. 49 dias, no dia 50 é Pentecostes, tá? Então tá falando aqui, literal de Shavuot. Eu peço perdão, eu ia lendo, aí eu vi justamente por isso que eu não gosto de ler o que eles colocam ali a mais, né? Porque eles colocam ali a mais, eu vi a festa de tabernáculo, eles colocaram, e eles querem dizer que essa é a festa de tabernáculo, e não é. Você sabe, a pessoa, quem lê Torá, está praticando, conhece lá os termos, sabe que festa das semanas se refere a Pentecostes, né? São as 7 semanas completas, no dia 50 é Pentecostes, ok? Peço perdão. Capítulo 6, versículo 22. Porque eu escrevi o livro da primeira lei, no qual eu escrevi para ti, que tu deves celebrar a festa na estação correspondente, a festa na estação correta, um dia no ano, e eu expliquei a ti seus sacrifícios, os quais os filhos de Israel devem se lembrar e devem celebrar por todas as gerações neste mês. Todas as gerações neste mês, ok? Um dia em cada ano, ok? Aí aqui, ó, capítulo 6, versículo 23. Na lua nova do primeiro mês, e na lua nova do quarto mês, na lua nova do sétimo mês, na lua nova do 10º mês, são os dias de se lembrar e os dias das estações, nas 4 divisões do ano. Isto está escrito e ordenado como testemunho para sempre. O que ele está falando aqui, ele está falando das 4 portas, tá? Que lá em Enoque fala que são 4 portas. Qual é a porta? É a primeira do ano, que é ali entre fevereiro e março, tá? Ali a mudança. Qual é a primeira porta? No início do ano, tá? Tem lá a porta, ok? Que essa porta, lá Enoque fala que em cada estação tem uma porta, tem um intervalo. O que ele está dizendo é para comemorar a lua nova desse intervalo, ok? É uma festa solene. São as 4 luas novas que representam a mudança das estações. É uma lua nova que representa a mudança do inverno para a primavera. Depois a lua nova que representa da primavera para o verão, depois a lua nova que representa do verão para o outono, e depois a lua nova que representa do outono para o inverno, e aí reinicia. São as 4 estações, tá? 4 lua nova por mês é para comemorar, né? Aí muitos dizem assim, ah não, lua nova não é para guardar não. Pelo menos essas 4 aqui, e a do 7º mês é literal, guardar e comemorar para sempre, lembrar para sempre, tá?
Olha que interessante. Mas a gente vai ver, vai ter mais. E Noé os ordenou para si mesmo como festa pelas gerações para sempre, de modo que ela se torne um memorial a ele. Olha que interessante, certo? Ou seja, ele fez um pacto com o Eterno para comemorar essa lua nova aqui, no mínimo essa lua nova aqui, a do primeiro mês, que é Pessa, a do quarto mês, ali a entrada do verão, a do sexto, a do sétimo e a do 10º mês, ok? Olha que interessante. Capítulo 6, versículo 25. E na lua nova do primeiro mês foi pedido a ele que fizesse para si uma arca. E naquele dia a terra tornou-se seca e ele abriu a arca e viu a terra. Olha que interessante, né? Na lua nova do primeiro mês. E na lua nova do quarto mês, ou seja, ele está fazendo um resumo de tudo que a gente viu, tá? Na lua nova do primeiro mês foi pedido para ele fazer a arca, certo? Ou seja, quem comemora o Pessa do Eterno está dentro da arca. E o que é fazer a arca? É obedecer o que Deus manda, né? Ou seja, quando a gente obedece o que Deus manda, nós estamos obedecendo o que Yeshua mandou e nós estamos construindo a arca para entrarmos dentro dela, que é o que? A obediência ao Eterno. No primeiro mês, na lua nova do primeiro mês, foi pedido a Noé que fizesse para si uma arca. Naquele dia, a terra tornou-se seca e ele abriu, né, e viu a terra. Na lua nova do quarto mês, as bocas da profundeza do abismo foram fechadas. E na lua nova do 7º mês, todas as bocas do abismo da terra foram abertas e as águas começaram a descer para dentro delas. Na lua nova do 10º mês, os topos da montanha foram vistos e Noé se alegrou. Por esta razão, ele ordenou para si mesmo como festa em memorial eterno a si mesmo as suas ordenadas. São elas ordenadas, ou seja, a festa do 10º mês. Tá? E eles a colocaram nas tábuas celestes, cada um 13 semanas, porque de um para o outro um memorial deles, do primeiro e do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. São a mudança das estações, tá? Olha que interessante, certo? E todos os dias os mandamentos são 52, né? Todos os dias do mandamento são 52 semanas no ano. Assim, o ano inteiro é completo em 364 dias. Tá vendo aqui, ó? 364 dias. Ok? Olha que interessante. Capítulo 6, versículo 31. Assim está gravado e ordenado nas tábuas celestes, e não deve ser negligenciado esse mandamento, nem sequer um ano, nem de ano para ano. Ou seja, são 364 dias, 52 semanas. Não pode ser negligenciado isso. Você vai ver no capítulo de Enoque 74, do 10 ao 11, Enoque mencionando sobre essa questão, tá? Capítulo 6, 32. E ordene aos filhos de Israel que observem aos anos de acordo com esse cálculo, 364 dias, e constituirá um ano completo. Um ano completo tem 364 dias. E eles não deverão estragar esta contagem de tempo dos dias e das festas, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles. E eles não deixarão nenhum dia de fora, nem perturbarão nenhuma das festas, ou seja, não tirarão nenhuma das festas dos seus locais devidos, ok? O que está dizendo aqui é que, né, o ano tem 364 dias. Se
guardar 364 dias, 52 semanas, você vai estar com as estações no local certo, né? Você sabendo onde está a primavera, você vai plantar na data certa, no tempo certo e vai colher no tempo certo, ou seja, vai ser produtivo a sua colheita, né? E isso deve ser feito, né, de acordo com 364 dias, certo? E o interessante é que ele coloca assim, ó, de acordo com o testemunho deles. O que é o testemunho deles? Se eles obedecerem e tiverem boas obras diante de Deus, obedecendo todos os mandamentos e essas ordenanças, tudo vai bem, né, na vida deles, vai prosperar, ok? Porque lembre-se, aqui tudo era colheita e pecuária, né? Ou seja, ser rico tinha que ser a ver com a colheita. Não era com Wall Street, investimento na Bolsa de Valores. Era colheita e pecuária. O homem era rico com isso, tá? Capítulo 6, versículo 33. Mas quando eles negligenciaram e não observaram de acordo com os mandamentos do Eterno, então eles perturbaram a contagem do tempo dos anos, ficaram movidos da sua ordem, ou seja, moveu o tempo da sua ordem. As estações e os anos ficaram com sua ordem violada e eles negligenciaram as ordens. Por quê? Porque aqui, ó, o ano tem 364 dias. Aí eu fiz até um calendário, se eu não me engano o nome do vídeo é Guerra de Calendário, tem aí no canal, eu falando sobre a questão de, dependendo do calendário, vamos dizer, o calendário cristão, né, romano, né, aí que o mundo usa hoje, usa 365 dias, ou seja, já vai dar um erro, né? Você vê que a cada 4 anos, o fevereiro tem um dia a mais, para compensar esse um dia que eles botam a mais. Então o calendário do sol, que é o cristão, ele fica saindo, né, ali da estação, e com o dia eles voltam de novo, fica saindo e voltando, tá? Ou seja, é algo que vai contra o que o Eterno mandou. O outro calendário, que é o babilônico, né, de 13 meses, né, vai ter meses lunares que tem 12 meses lunares, ou vai ter anos que vai ter só 12 meses lunares, e vai ter ano que vai ter 13. E aí ele sai dessa contagem de 364 dias aqui, tá vendo? Vai ter meses que eles vão ter 348 dias, saiu dessa contagem, né? Já desobedeceu o Eterno. E vai ter anos que eles vai ter mais de 364 dias, também saiu dessa contagem, desobedeceu o Eterno, tá? E é isso que está sendo dito aqui, certo? Aí vamos para o 6:34. E todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos, ou seja, a instrução. Os filhos de Israel vão desobedecer e não saberão mais o caminho ou a instrução de que? Dos anos. Não vão saber mais contar o tempo. E o que foi que aconteceu conosco, irmãos? Olha a confusão. Uns dizem que nós estamos no ano 5.700 e alguma coisa, outros que nós estamos no ano 6.600 e alguma coisa, outros dizem que nós estamos no ano 5.999, né? Ano que vem vai ser o ano 6.000, e aí fica aquela confusão. Por quê? Porque os filhos de Israel desobedeceram uma ordem simples: contar os anos, 364 dias, 4 estações, 52 semanas. É simples, mas eles fizeram essa mudança, tá? Ou seja, e esqueceram, olha, esquecerão, e todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão mais o caminho dos anos. Com isso, esquecerão as luas novas, e o que é que a gente está falando tanto aqui? Esquecerão as estações, não vão acertar as estações. Esse ano mesmo, o calendário aí babilônico, eles colocaram a estação para a constelação de Áries, um mês após o início da primavera, tá? Os Shabats, que eles chamam de sábados, né? Ou seja, eles estão guardando o sábado semanal e não Shabats do Eterno. E eles seguirão, olha, eles seguirão erroneamente todas as ordens dos anos. Tá vendo aqui? O Eterno já está falando isso antes de acontecer. Isso aqui, ó, é antes do dilúvio, tá? Moisés está narrando o que aconteceu com Noé, né? Ali está sendo dito
Moisés, que aconteceu com Noé e ia acontecer com a geração dele. Moisés estava ali ensinando, pregando, falando, e eles já esqueceram, né? Moisés estava ensinando, sabendo que eles não iam prestar atenção. Quantas vezes nós estamos falando e aí o pessoal tá aí no TikTok, passando. Tá aí, ó. A gente tá falando aí, o cara tá... Eu vou até botar aqui, vou botar. Ó, você vê, né? Porque o cara entra aqui, ó. Deixa eu ver se eu não desliguei aqui. Só besteira. Desliguei. Fiz o favor de desligar. Deixa eu mudar aqui o perfil. Vou botar outro perfil. Deixa eu botar de novo que eu desconectei o Telegram do computador, eu acho. Foi, desconectei. Tá aqui, ó. Botei. Fechou o áudio, amigo. Agora abriu o áudio. Foi porque eu desconectei aqui sem querer. Deixa eu abrir novamente. Compartilhar a tela. Botar o estudo. Incluir áudio do sistema. Ok. Pronto. Começou, certo? Aqui eu estou mostrando para o YouTube. Tá? Aqui, ó. Aí eu tô aqui no grupo. Tá aqui o grupo dos irmãos. Tá aqui o grupo dos irmãos, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá o grupo dos irmãos. Aí tá aqui, ó. Mas aí eu dou um clique aqui, eu tô escutando. Vou lá, ó. No Instagram, vou ver se o pessoal entrou. Entrou nada, tá do mesmo jeito. Aí o pessoal fica passando, ó. E eu tô ouvindo. Aí, ó. Mas fica passando. Será que tá prestando atenção no que tá sendo dito? Moisés ficava lá no deserto, passando e dizendo, falando. O Eterno avisou a ele que o povo ia se desviar, né? Avisou a ele e o povo lá, ó. Ele já sabia que o povo ia se desviar. Deixa eu sair aqui. Porque muitas vezes está falando, repetindo. Ele disse, não, Moisés, tu fala com ele, tu diz a gente. Isso aí. Ele não queria pagar o preço. Acho que só ficou do computador mesmo, né? Do computador, tá com o microfone aberto? Amém. Pronto, aqui. Então você vê que Moisés estava falando já sabendo que o povo de Israel iria se desviar, iria perder os tempos, as estações, tudo que ele estava falando o povo ia perder. E aqui estamos nós, nessa geração. Os patriarcas não ensinaram aos seus filhos, que não ensinaram aos filhos, e aí nossos avós não ensinaram aos nossos pais, e nós estamos aqui reaprendendo tudo de novo. Tudo de novo. Tem que reaprender do início, né? Como criancinha. Em vez de estarem sendo expertos ali em servir ao Eterno, não. Está aprendendo ó, o leitinho, tudo de novo, né? Olha aqui, ó. E todos os filhos de Israel esqueceram e não acharam o caminho dos anos. E esqueceram a lua nova, as estações e os sábados. Não é o que aconteceu nos dias atuais. Ele ainda faz uma pergunta. Essa observação que ele colocou aqui eu achei interessante ler. Tá vendo aqui? Tá grifado em azul. Certo? Não é o que está acontecendo hoje? É o que está acontecendo hoje. Né? Só que o Eterno é tão misericordioso que ele está restaurando isso na nossa vida. Tá? Vamos lá. Nós estamos reaprendendo a observar a lua nova. Nós estamos reaprendendo a guardar a lua nova da mudança das estações. Nós estamos reaprendendo a guardar o Shabat. Nós estamos reaprendendo a contar o ano somente em 364 dias, abandonando o calendário romano, que adora o sol, calendário babilônico, que adora a lua. Nós estamos abandonando isso tudo para obedecer o que o Eterno está dizendo, e somente ao Eterno. Ok? Capítulo 6, versículo 35. Porque eu sei, e de agora em diante vou declarar a ti, e não é a minha própria invenção, porque o livro está escrito diante de mim, e nas tábuas celestes a divisão dos dias é
ordenada. O que ele está falando aqui, ó, é que por mais que no calendário gregoriano esteja dizendo que hoje é sábado, o 7º dia, certo? A religião aí está dizendo que hoje é sábado, o 7º dia. Mas no céu não está mostrando isso. Lá os astros, o sol, a lua e as estrelas, está afirmando outra coisa. O terceiro dia do 7º dia. Eles podem, porque podem, falar que hoje é o 7º dia. Eles vão trazer muitos argumentos, tá, sobre isso. Mas no céu está escrito diferente. Na Torá que Moisés está escrevendo, está escrito diferente. Olha o que ele fala. Não é de minha própria invenção, porque está escrito diante de mim. E nas tábuas celestes, a divisão dos dias é ordenada, está no céu. Não tem como alguém chegar lá e puxar o sol um pouquinho para trás ou um pouquinho para frente. Não tem como. De modo, olha o que ele vai falar agora, em vermelho. De modo que eles não esqueceram as festas do mandamento e andem de acordo com as festas dos gentios. Olha aí, ó, Carnaval, Natal, São João, São Pedro, são isso, são, e sigam o erro e a ignorância deles. Porque haverá, capítulo 6, versículo 36, porque haverá aqueles que farão observações seguras da lua nova e de como ela está fora da sua estação, e chega o ano 10 dias mais cedo. Ou seja, as pessoas vão observar, ó, se o ano tem que ter 364 dias, como é que a lua completa o ciclo dela 10 dias antes? Ele diz que vai ter pessoas que vai observar. E nós estamos observando isso. E estamos falando, estamos avisando, e ninguém está prestando atenção. TikTok, ó. Por essa razão, chegará o dia em que errarão o dia do testemunho. Olha, e cairão em um dia abominável. E neste dia, um dia impuro farão festivo. Ou seja, vão pegar o sábado semanal e dizer que é o dia de descanso do Eterno. Quando no céu mostra outra coisa. Eu vou até ver aqui, rapidinho. Vendo o calendário aqui. Hoje é sábado. Deixa eu abrir aqui, 2 minutinhos, tá? O computador é rápido, hein? Hoje é o terceiro dia, né? Aqui, sábado, 2º dia. Eles estão dizendo que é o 7º. É o segundo, o terceiro é o domingo. Aqui, ó. Eles estão dizendo que é o 7º. É o segundo dia, isso mesmo. Eita. Isso aqui é minha amoreira. Aqui, ó. Eles estão dizendo que é o 7º dia, ó. Aqui, ó. Eles estão dizendo que é Shabat. Mas na verdade é o 2º dia. Consegue entender? Ou seja, por mais que ele diga que é o 7º, sendo o 2º, lá no céu está mostrando que é o 2º. Eles dizem que é o 7º. E aí eles estão transformando um dia impuro e puro. Porque o Eterno disse que é no 7º dia que seria o descanso. Hoje é o 2º dia de trabalho. O Shabat foi ontem, né? E confundirão todos os dias. O dia santo como impuro eles tornarão. Por quê? Porque na quinta-feira nós estávamos fechados adorando ao Eterno. Porque lá em Isaías 66, versículo 23 diz: toda criatura virá se prostrar diante de mim, de lua nova a lua nova e de Shabat a Shabat.
Então você vê que todos têm que se prostrar diante do Eterno. No dia que a porta do átrio está aberta, é dia de reverenciar o Eterno. Ou seja, é um dia santo. Entendeu? Só que eles vão pegar o dia santo, que foi quinta-feira agora, e vão transformar em um dia impuro. E o dia que é impuro, hoje, o sábado, o segundo dia de trabalho, eles transformarão em um dia santo. Então, dissolverão os meses, os sábados, as festas e os jubileus. Eles não vão conseguir guardar as festas no tempo certo. Para você ter uma ideia, por causa do calendário gregoriano, que tem mais de esse ano que passou, ele teve mais de 364 dias, eles estão comemorando as festas do Eterno um mês atrasado. Nós estamos comemorando Lua Nova, Yom Kippur e Tabernáculo esse mês, na data correta, que é o 7º mês, constelação de Virgem. Eles vão comemorar mês que vem. Será que o Eterno vai aceitar? Não. Um dia puro como impuro, sabendo que está errado? Eles têm noção, eles têm conhecimento para ter discernimento. Aqueles que não sabem, nem que é para guardar as festas do Eterno, tranquilo, tudo bem. Mas os que não sabem, está lá dentro. Os que não sabem, consegue entender? Sim. Então, eles vão desmanchar os meses, os sábados, as festas e os jubileus. Sim. E chegará o dia, olha a observação aqui. Chegará o dia em que errarão o dia do testemunho e criarão um dia abominável. E neste dia impuro serão festivo. O dia errado do ano novo de 365 dias ou o ano bissexto de 366. Ou seja, quem traduziu esse texto aqui, presta atenção, quem traduziu esse texto aqui provavelmente foi um judeu que pratica, ou seja, uma pessoa, melhor dizendo, eu vou reformular a frase. Provavelmente quem traduziu esse texto aqui, né, do original, foi uma pessoa da tribo de Judá que pratica a religião judaica. Porque ele está aqui alegando que o dia impuro por impuro, ele está dizendo que é o dia de 365 dias e nos anos bissexto, 366. Não acrescenta um dia? Ele está certo. Está errado? Não. Ele está certo. Ok? Só que ele esqueceu de dizer que a religião judaica também, eles tiram 29 dias do calendário do Eterno e, dependendo do ano, acrescentam 29 dias a mais do que o calendário do Eterno. Ou seja, também transformando um ano abominável em um dia abominável. Ou seja, vamos apontar o defeito dos outros sem tirar a trave do nosso olho, né? Sim, é isso. Um está seguindo um calendário em adoração ao Deus Sol e o outro está seguindo um calendário em adoração a Deus a Lua. Sim. É. Não dizia nem para a esquerda nem para a direita. Anda naqueles 364 dias, 50 semanas, as luas novas, 4 estações, os shabat, o jubileu, as festas do Eterno, mês a mês, do jeito que o Eterno mandou fazer. É isso que você tem que fazer. Ou seja, o fardo de Yeshua é muito leve. É só obedecer a Deus. Não precisa obedecer a Deus e obedecer doutrinas de uma religião da esquerda, e não precisa obedecer a Deus e seguir doutrinas de uma religião da direita. Só precisa obedecer a Deus. Exclui as duas e obedece a Deus. Acabou. É esse o caminho que devemos andar. Sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Seguir o caminho, a halahá, a instrução, a Torá do Eterno, os mandamentos dele. Pronto, acabou. É isso que tem que ser feito. E aqui termina Jubileus, capítulo 6, versículo 38. Por esta razão, eu ordeno e testifico a ti, para que tu testifique a eles que após a tua morte os teus filhos errarão, de modo que não farão um ano como somente 364 dias. Eu vou ler de novo, porque eu posso ter lido errado. Deixa eu ver. De modo que não farão um ano com somente 364 dias. Não, eu li certo mesmo. E por esta razão, eles dissolverão as luas novas
que tem muito bode aí dizendo que não é para guardar a lua nova, as estações que Noé fez uma aliança com ele e os filhos dele para obedecer à mudança das estações, os shabates, as festas, os festivais do Eterno. E eles comerão todo tipo de sangue com todo tipo de carne. Ou seja, comer porco é uma consequência de não obedecer às festas do Eterno com apenas um ano de 364 dias. Comer sangue é uma consequência de não obedecer os mandamentos de Deus, obedecendo às festas, guardando um ano de 364 dias. Então você vê comer carne de porco com sangue, comer boi com sangue, comer porco, comer boi que não seja morto da maneira correta, é consequência de não obedecer os mandamentos de Deus, não obedecer às leis de purificação, ou seja, os mandamentos menores que todo mundo despreza, não obedecendo os festivais. É consequência. Na verdade, é um sinal de que a pessoa não está obedecendo a Deus. É comer todo tipo de sangue de animal e carne com sangue, ou qualquer tipo de carne. Olha aí, o pessoal comendo rato, escorpião, camarão, né? E assim vai, tá? Nada de novo embaixo do sol. Só está se repetindo. E o Eterno avisou tanto a Moisés que isso iria acontecer depois que ele terminasse de destruir, quanto a Noé. Quando ele terminasse de destruir, o Eterno avisou, ó, tu vai avisar, tu vai mostrar, mas vai ficar como testemunho contra eles. Moisés, tu vai avisar, tu vai mostrar e vai ficar de testemunho contra eles. Eles vão se desviar. E aí imagina, o cara tá mostrando, ensinando, pregando, repetindo todos os dias e ó, o pessoal, ó, TikTok, entra pelo ouvido e sai do outro, né? Se tivesse vendo TikTok, pelo menos da palavra verdadeira, né? Como falar hebraico, né? Como funciona, ou seja, falar sobre as coisas do Eterno, porque a internet, ela é sim a porta para tudo que é ruim, mas ela também se tornou a porta para muita coisa boa. É só selecionar o que é bom. Diante de ti eu coloco bênção e maldição. Escolhe por bem as coisas boas que estão na internet para que tu obtenha a vida. Porque se tu escolher armar os pecados, tu vai obter a morte. Hoje, tu estás diante ali do celular, de uma internet, de uma tecnologia, tu tem 12 anos, tu sabe a diferença do bem e do mal, você conhece Torá. Cuidado para não se complicar diante do Eterno por causa de um aparelho, de uma tecnologia, de uma distração. Ok? Que o Eterno derrame bênção e vos guarde. Tá? Aqui eu termino capítulo 6, versículo 38 de Jubileus, certo? Que o Eterno derrame bênção e vos guarde em nome de Yeshua, né? Porque a gente precisa muito, os tempos são difíceis, as coisas estão mudando rápido, tá? Elas já mudaram, já aconteceu e a humanidade continuou, tá? Eu acredito que cada dia mais o Eterno tem mostrado que é o derradeiro dia do Senhor, tá? Mas eu não gosto de dizer que é, porque muitos disseram e erraram, tá? Ou seja, uma coisa eu sei, se a gente não viver como se fosse o derradeiro dia do Senhor, a gente vai relaxar e vai terminar se afastando do Eterno, né? É melhor pensar que o Apocalipse está aí à porta, temer o Eterno e obedecer a Ele. É muito mais proveitoso. Se for o Apocalipse, a gente morre e o Eterno vai ter misericórdia, estamos salvos. Se não for, o Eterno vai ter misericórdia e estamos salvos do mesmo jeito. Isso aí é certeza. É só obedecer a Deus. Reconheça os seus erros, peça perdão ao Eterno. Vai ser do dia 13 de setembro, ao pôr do sol, até o dia 14 de setembro. Tá? Ou seja, Yom Kippur é o dia que Noé clamou, pediu misericórdia a Deus, e Deus disse assim, ó, só tem Noé nessa geração que é justo aos meus olhos. Noé, constrói uma arca, tu vai entrar, eu vou salvar tu e tua família, né? Ou seja, depois do Yom Kippur, depois de um dia do perdão, depois do dia de você se humilhar diante do Eterno,
aí o Eterno vai ter misericórdia da tua vida. Esse dia, uma vez por ano, é agora, no dia 14 de setembro, né? É o dia de fazer jejum, se redimir diante do Eterno, reconhecer os seus erros, pedir mais uma chance, um ano de oportunidade ao Eterno, através do Espírito dele, com a ajuda dele, para fazer melhor do que fez no ano anterior, né? Porque sem a ajuda do Eterno a gente não consegue melhorar por si só, né? Então a gente tem que fazer isso, ok? Busquem a face do teu Elohim, e ele vai se deixar ser achado por vós, e vai ter misericórdia sim, se obedecer do jeito que ele manda. Não obedecer a ele do jeito que Cicrano manda ou fulano manda, do jeito que está escrito, ok? Que o Eterno tenha misericórdia de todos nós. Vão lá, dê uma olhada, Levítico 23, leiam e apliquem em vossa vida, né? Levítico, o chamado, né? E chamou. Quem está chamando? Ok? Shalom, shalom, irmãos. Deixa eu só botar aqui. Espírito Santo me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.